Então são 6 vitórias, 2 empates, aquele do Palmeiras e esse do Bragantino. É o Flamengo numa franca recuperação, o calendário é cruel, a CBF remarca os jogos do Flamengo logo para quando o Flamengo não tem jogadores, está todo mundo com a seleção, então é covardia demais. A arbitragem de hoje não foi a melhor, para mim houve um pênalti no final do primeiro tempo, a bola bateu no braço do zagueiro do Bragantino, o juiz não deu, mas também não é nosso papel aqui ficar de chororô não. Não deu porque o Flamengo não jogou bem, mas vamos também análise completa com os nossos analistas 100%, os caras que são feras aí dos comentários, passando a bola para o nosso pós-jogo com Túlio Rodrigues. Vambora! Coluna do Fla! Se liga agora no nosso pós-jogo, eu tô aqui, né? Eu, JP, Nazário e o Zogby também. Não, o Zogby não está. A produção acabou de informar, então eu, Nazário e o JP. A gente vai falar bastante aí de Flamengo 1, Bragantino 1 também. E eu vou começar com o Nazário aqui. Nazário, primeiro a sua análise geral dessa partida. Na minha avaliação, uma atuação bem abaixo do Flamengo, abaixo até do que foi a partida contra o Goiás. Muitos jogadores individualmente também deixaram muito a desejar. Thiago Maia, Diego, deixa eu ver quem mais aqui, Arão, né? René. A gente teve aí um cardápio gigante de jogadores num nível baixíssimo hoje, não é não? Em relação a alguns jogadores, a gente pode colocar na conta técnica, né? E de outros, como por exemplo o Diego, o Arão, o Thiago Maia, o Pedro, embora o Pedro não tenha jogado mal, né? Eu não, particularmente não concordo com a saída dele. E a gente está aí nesse, como o Penedinho falou agora, a gente está nesse calendário cruel, né, cara? É uma covardia o cara jogar de 48 em 48 horas. E isso acaba se refletindo dentro de campo. O Flamengo não conseguiu fazer uma boa partida, tentou buscar a virada, né? Fez o empate, tomou um gol muito prematuro, um vacilo gigantesco do Arão, deixou de acompanhar o Claudinho e ele acabou fazendo um belo gol. E aí o Flamengo não conseguiu, não tinha perna, não teve paciência e não teve como efetivamente virar o placar. Acabou se fazendo o segundo gol, um gol de oportunismo ali do Lincoln, mas o Flamengo não conseguiu criar. O nosso setor de criação hoje não deu certo. A gente estava tocando bola para um lado, tocando bola para o outro, tentando explorar as laterais do campo, mas efetivamente o Flamengo, em termos de criação do meio para frente, não conseguiu evoluir. A gente estava com esse setor que não conseguiu dar aquele toque para quebrar as linhas, aquela jogada e invadir a grande área do Bragantino para conseguir reverter esse placar. E aí pesa também o condicionamento físico, pesa os minutos passando e as trocas, por exemplo, esse era um jogo em que eu gostaria de ver o Ramon, para ser mais insinuante, para ir mais para dentro, para a gente ter mais um cara na lateral que pudesse oferecer surpresa à defesa do Bragantino, que fez o gol e aí começou a jogar por uma bola. Você vê que o Bragantino começou a fazer as trocas para deixar o time totalmente na defensiva, porque para eles um ponto fora de casa, na atual situação, era uma vitória. E aí eles não jogaram para tentar enfrentar mais o Flamengo, até porque não tinham condições, mas o Flamengo também não conseguiu chegar naquele último toque, chutou pouco, desperdiçou algumas jogadas que eram fatais, mas não deu. Eu estou colocando mais esse desempenho de hoje em cima do cansaço, embora alguns jogadores tenham sido trocados, etc., mas está pesando muito isso. Hoje, para mim, pesou muito nesse resultado. Assim, né, como o Nazário falou, né, essa questão do calendário, e é lógico que chega um momento em que fica realmente impossível de você entregar uma boa partida, e aí eu não tô falando só em questão do resultado. O jogo, o jogo Flamengo e Goiás, por mais que tenha sido um gol no finalzinho no sofrimento, mas foi um jogo em que o Flamengo, né, criava bastante, tinha oportunidades, diferente de hoje. Foi aquele 1-1, um jogo muito ruim. JP, como é que você viu, né, de forma geral, esse empate 1-1 do Flamengo contra o Bragantino? Fala Túlio, fala Nazário, estamos de volta aqui diretamente do Maracanã. Eu vejo como o que o Nazário falou, jogar em intervalo de 48 horas realmente
É um pouco complicado. Eu senti alguns jogadores, às vezes, até se segurando, porque tem jogo domingo contra o Corinthians, mas o sentimento é de frustração, porque a gente poderia já ficar com essa liderança. O Flamengo não jogou bem, o Cleiton não teve aquela defesa que fala, pô, tu viu aquela defesa que o Cleiton falou? Não teve. Tomamos um gol muito rápido, o Tuller não viu uma partida tão boa dele, não vou criticar, mas eu acho que ele poderia ter ido melhor. O gol saiu nas costas dele, a gente tomar um gol com 13 segundos também, não pode. A gente foi pro intervalo empatando e voltou do intervalo perdendo por 1-0, porque o jogo nem tinha começado, já estava 1-0 para os caras, e aí correr atrás do placar é complicado. Já ganhamos no último jogo, um gol no último minuto do Pedro, hoje sem o Pedro também foi complicado, o Lincoln fez gol, mas é aquilo, não tem que também criar tempestade em copo d'água. Domingo é jogo contra o Corinthians numa fase não tão boa assim como já em outros anos, mas fica o gosto de derrota sim, Túlio e Nazário, porque era o jogo para assumir a liderança. A gente, não tem essa, tem que estar como você falou, tem que estar na 38ª? Tem, mas tem que estar no campeonato inteiro. O Flamengo tem time para liderar de ponta a ponta, é isso que a gente quer. Eu já disse que o melhor momento da gente assumir liderança é ao fim da 38ª rodada. Então, vambora. Seguindo, vou dar só uma lida aqui no pessoal antes. Vamos lá, o Nicolau Torque, ele falou, os caras têm 3 times e diz que precisa deixar descansando. Olha, a questão não é nem de ter 3 ou 4 times, negócio que a gente já vem utilizando esses jogadores suplentes, vamos dizer assim, as segundas opções, há muito tempo. A gente está desde aquela partida contra o Palmeiras, né, que a gente teve aquele surto lá de Covid, utilizando o que a gente tem de alternativo. E a coisa beirou tão absurdo que a gente teve que acionar o Sub-20. Né, muitos jogadores que a gente viu, né, Natan, Noga, Otávio, Ramon, o Guilherme Bala. Então, e agora, por conta do calendário, vários jogos esse mês, então é absurdo. A gente já tá totalmente esgotado, até mesmo os alternativos. Então, assim, o Nicolau com certeza deve ser um anti aí. Que bom, né? Porque se fosse alguma outra equipe, por exemplo, a gente viu aí o Palmeiras agora que demitiu o grande Luxemburgo, né? Grande campeão da Florida Cup do Campeonato Paulista, porque se mostrou que o time do Palmeiras, por exemplo, não tem. E não tem no Brasil nenhuma equipe que tenha um elenco do Flamengo. Não tem no Brasil nenhuma equipe que tenha a qualidade da base do Flamengo, que joga de igual para igual com qualquer time da Série A. Desculpa aí, Nicolás. Chupa aí. Davi Pita falou, esse técnico é ruim. O Caio Cardoso, ele tá zoando aqui, títulos do Atlético Mineiro igual. O Atlético, infelizmente, é o monotítulo, né? Conhecido como monotítulo. Chora mais aí. Cris Gui, nem se compara esse jogo com o jogo com o Goiás. É isso, a atuação foi muito abaixo hoje, realmente. O Felipe Fonseca falando aqui, segue o líder, ele deve ser, tem que aproveitar, cara, eu acho que é isso mesmo. Vou até fazer questão de ler aqui a galera, os antes, porque tem que aproveitar, a gente já tá chegando, né, é isso aí. Então, assim, o Nazário, uma coisa que eu queria ver contigo, eu vejo a galera, assim, quando ganha, eu não vejo ninguém falar fica Domi ou alguma coisa assim, não que ele não tenha responsabilidade pelas escolhas, mas assim, hoje o Domi foi muito culpado pelo resultado por causa das suas escolhas, ou você acha que, os jogadores, o Thiago Maia hoje, que é um jogador muito bom, que a gente sempre elogia aqui, também tava baixo, Everton Ribeiro muito desligado, foi só culpa do Domi esse empate? Não, até porque a gente teve um lance quase no final que o Bruno Henrique era para cortar para fora e invadir a área, bater, ele tentou cortar para dentro, perdeu a bola, o Everton Ribeiro não estava bem, eu achei ele cansado, em alguns momentos ele deu uma parada, não conseguia dar pique, o Thiago Maia não jogou o que sabe, e tudo isso, para mim, né, na minha humilde opinião, acaba caindo na conta de você jogar de 48 em 48 horas, que é humanamente impossível. Não tem como alguém jogar futebol, não estou falando de pelada não, porque pelada a gente jogava todo dia. Agora, em relação a um jogo conforme a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, certamente pesa e pesa muito. Não entendi a saída do Pedro, um cara que faz 8 gols em 7 jogos, não consegui entender, a menos que ele tivesse sentido alguma coisa. Acho que não foi o caso. E aí, quando você não tem o Pedro, que é um cara de referência dentro da área, diante de um adversário que estava bem arrumado defensivamente, e o Flamengo sem ter criatividade... Olha o microfone aí, Túlio. Aí
e o time do Flamengo sem ter criatividade, hoje o nosso setor de criatividade não funcionou bem, aí não é culpa do cara. Então, o que está acontecendo? A gente está vindo aí de uma sequência em que a gente empatou contra o Palmeiras e está empatando agora. A gente vem revertendo os resultados. E aí, agora é Saidome? Não concordo. Eu acho que o Flamengo tem que continuar o planejamento. De repente, a troca dele hoje, repito, em relação a tirar o Pedro, não foi bem? Não foi bem. Mas o restante do time que não joga bem, a culpa é de quem? A culpa é do cara? Se perder um pênalti, a culpa é de quem? A culpa é do Domi que mandou o cara bater o pênalti? Não é bem assim, né? Inclusive a galera tá te chamando aqui de Nazário Robocop. Fala aí, JP. Só uma informação agora que saiu do Flamengo, o atleta Everton Ribeiro sentiu dores no joelho esquerdo e será reavaliado nessa sexta-feira aí, se o Nazário quiser comentar, mais um lance, né, envolvendo o gramado do Maracanã que realmente não tem como defender. Pois é, exatamente. Aproveitando esse gancho aí, uma das coisas que a gente notou é que o Everton Ribeiro não estava na sua plenitude. Teve 2 ou 3 bolas que foi dada para ele e ele não conseguiu correr. Tá aí, sentiu o gramado. Não é desculpa para o jogo, mas o gramado não está como deveria. E aí, isso aí, eu acho que deveriam, principalmente a diretoria do Flamengo, chegar em cima da empresa e tirar satisfações, porque você acaba prejudicando muito um time. Quando você tem um time ruim, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, que não sabe o que é toque de bola, um gramado ruim ou um gramado bom não vai influenciar em nada. Agora, um time como o Flamengo, que é acostumado a jogar com um toque de bola, que tem invariavelmente mais posse de bola e trabalha muito em cima disso, o campo influencia bastante também. Deixa eu só passar aqui os números da partida. Né, número de chutes a gol, né? O Flamengo teve 19, o Bragantino 11. No gol, o Flamengo teve 10, né? Mas muitas daquelas finalizações na mão do goleiro. O Bragantino somente 3. Posse de bola, 69% do Flamengo, aquilo que eu até vinha falando, destacando isso, né? O Flamengo tinha o controle da partida, dominava, mas não conseguia ser efetivo. E o Bragantino somente com 31%. Uma coisa que eu quero levantar aqui com vocês, né? Eu acho que é uma tônica das equipes que vêm jogar aqui no Maracanã, é que elas se fecham, né? Deixam o Flamengo, né, comandar a partida e se aproveitam somente nos contra-ataques. O gol do Bragantino não foi nem dessa forma, né? Eles criaram realmente, começou na defesa deles, vieram criando, tocando a bola, né? E foram lá e fizeram o gol. Mas o Flamengo consegue dominar a partida e tal, joga, propõe o jogo, mas, vamos dizer assim, nas finalizações o Flamengo peca bastante, né? Você não acha isso, JP? Hoje, por exemplo, o Pedro não teve uma oportunidade clara de gol, né? No primeiro tempo, por exemplo, não teve uma, né? No segundo tempo ele já veio substituído. E o Flamengo, apesar de ter essas finalizações aqui, eu lembro que teve uma do Everton Ribeiro de fora da área, depois uma do Vitinho e tal, mas assim, falta efetividade lá na frente, né, JP? Com certeza, a gente não lembra de uma defesa assim, que o Cleiton tenha feito. Teve um chute do Lincoln, mas ali que foi mais pose do goleiro do Red Bull Bragantino do que propriamente um perigo de gol do Flamengo. Hoje foram 19 finalizações para marcar um gol. Tudo bem que não teve tanta pressão, digamos assim, em cima do Red Bull Bragantino, mas o Flamengo precisa melhorar também. O Flamengo no último jogo chutou 31 vezes. O Flamengo tem que melhorar o aproveitamento. São jogadores com salários altos, jogadores de qualidade, mas é aquilo. E olha, o gol de falta tem que sair, parece que nunca mais vai sair, mas o Diego, toda a falta bate na barreira. Não é possível que também não tenha ninguém ali para pegar a bola, não, deixa que é seu bato, porque tá complicado. O Flamengo também, a cada jogo a gente fica nessa expectativa, quanto mais tempo passa, parece que, olha, nunca mais o Flamengo vai fazer o gol de falta. É o que dá a impressão, toda a gente aqui no Maracanã, vocês da cabine, todo mundo aí vendo aqui de perto, o Flamengo precisa mudar algumas coisas. E indo aqui até pra passar pro Nazário, né, a gente, todo mundo acreditando muito no Pedro, viu que o Pedro nas últimas partidas vem decidindo e geralmente no segundo tempo.
E aí, de uma forma, vamos dizer assim, que deixou todo mundo muito surpreso, o Domi tirou logo, né, no final, né, já voltou pro segundo tempo sem o Pedro, trouxe o Vitinho. Você gostou dessa alteração, Nazário, mesmo que tenha sido para poder poupar o Pedro, né, por causa do desgaste físico, várias partidas em sequência, 2 partidas né, em menos de 48 horas, como é que você viu essa opção do Domi tirar o Pedro já logo na volta do intervalo? Na verdade, eu não consegui entender, né, o que essa mexida dele colocar o Vitinho e tirar o Pedro. O Pedro, ele é um cara que, se não toca na bola no primeiro tempo, você pode ter certeza que em alguma oportunidade ele vai acabar fazendo gol, porque é um cara que se coloca bem, é um cara que sabe onde a bola vai sobrar e é um cara que tem presença de área, né? E a gente viu que o Flamengo, depois de tomar o gol, jogou mais, teve mais intensidade, começou a obrigar, começou a imprensar um pouco mais o Bragantino. E quando a gente não tem um cara de ofício dentro da área que possa brigar com os zagueiros, e é exatamente isso, que a palavra que você usou foi perfeita, Túlio. A tônica de todos os times quando chegam no Maracanã para jogar contra o Flamengo é exatamente essa. Todo mundo se fecha e aí fica jogando por uma bola. A gente já esperava que isso fosse acontecer, porque isso aí já é o histórico de todos os jogos. Ninguém encara o Flamengo de igual para igual. Começa a partida tentando colocar as linhas altas, acaba o fôlego e aí começa a se defender. Mas efetivamente essa troca eu não achei bacana, não achei legal. Embora o Lincoln marcou presença ali dentro da área e acabou fazendo um gol de oportunismo. A bola que sobrou, meteu a cabeça, reflexo, rapidamente, e aí o Flamengo acabou empatando. Não sei se de repente, parece que não, acho que não foi uma opção de repente, descansar o Pedro. Mas o Pedro é um cara que é importante. Também, a gente, claro que a galera está indignada, tem gente falando fora Domi, jogamos contra um timeco, etc e tal. Gente, calma, o campeonato não acabou, não. A gente está colado, o importante é que a gente não perdeu. Se a gente tivesse perdido, ia complicar. Mas a gente não perdeu, está ali figurando em terceiro lugar, está colado na galera e tem muito jogo ainda. E pode ter certeza que se o Flamengo tropeçou, vai tropeçar também o Internacional, vai tropeçar também o Atlético Mineiro. Então ainda tem muito campeonato. É claro que o Flamengo está numa desvantagem, não é desculpa, mas se vocês pegarem o futebol, que é um esporte que exige muito fisicamente, jogar terça, jogar quinta, vai jogar domingo, cara, não é fácil, não é brincadeira. Então, por isso, eu acho que o resultado não foi tão ruim. Não ficou bom porque estava todo mundo naquela esperança da gente assumir a liderança agora. Mas calma que ainda tem muito campeonato e devido às circunstâncias, hoje esse 1 ponto não vai fazer falta, muito pelo contrário. Ele vai adicionar na nossa conta aí e a gente vai ver que esse caneco a gente vai buscar com certeza. Vou dar uma lida aqui na galera. A produção colocou aí na tela a tabela, né? O Atlético Mineiro continua liderando com o jogo a menos, né? Tá com 31 pontos. Aí segue seguido do Internacional com o mesmo número de pontos. E o Flamengo em terceiro, né? E o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Atlético Mineiro tem mais e o segundo critério é o saldo de gols, que o Inter tem mais que o Flamengo. Vou dar uma lida aqui no pessoal, daqui a pouco eu vou voltar no JP aqui pra gente falar das outras substituições também do Domi. A galera bem pistola com ele, inclusive. Danilo Teixeira falou que não tem que ter calma não, né? E tal, tem que, né, as coisas têm que acontecer agora. O Jailton Brito pedindo o Jordi Guerreiro já. O Vicente Flá falou, vá pro Nuzante. Falou que... Paulinho Coutinho falou, pra mim futebol não existe mais. Falta de... Como assim? Não entendi o motivo desse comentário, mas tudo bem. Marcos Oliveira, o Domenech pegou o time pronto, deixado por JJ e destruiu o time. Eu discordo disso aí, Marcos. Aí ele pegou um time mal fisicamente, né? E que tava no momento de transição. A gente já sabe que já antes na final do Carioca, a gente teve aqueles jogos contra o Fluminense em que o time não estava jogando bem, não. Então, lembrando o seguinte, desde que ele assumiu, só teve uma semana cheia para treinar, gente, pelo amor de Deus. E aí eu vi um comentário aqui, o time mal treinado. Que treino que tá tendo? Fala para mim. Nós jogamos anteontem. E aí teve os outros jogos, tá um jogo em cima do outro. Então é aquele detalhe.
cheio mesmo, ele só teve uma semana. Então não adianta falar fora Domi, o time tá mal treinado. Os caras não estão treinando, parceiro. Amanhã é sexta-feira. Os caras vão descansar. Sábado se representa. Domingo tem jogo. Isso, é complicado, né? Eu vou pedir aqui, o JP, pedir pra você dar uma analisada aqui rapidinho, né? A gente viu, além de ter tirado o Pedro e colocado o Vitinho, ele tirou também o Arão, né? Que é um volante, colocou o Bruno Henrique. E o Everton Ribeiro, né? Saiu, né? Como você disse, com dores no joelho e colocou o Gerson. O que você achou dessas outras alterações aí do Domi? Eu achei, assim, gostei, mas não entendi também por que não usar o restante, já que a gente estava falando que é pouco tempo. Poderia ter colocado o Michael, o Lázaro, outros jogadores, e não optou por não colocar. Mas o Bruno Henrique conseguiu participar do início da jogada do gol do Lincoln. O Gerson entrou com 43 já no lugar do Everton Ribeiro. Se a gente pegar o jornal amanhã, é aquele vulgo sem nota que a gente está acostumado. E o Vitinho, assim, não tem muito o que falar, não vou também criticar sem muito motivo, mas poderia ter sido melhor, mas conseguiu algumas jogadas boas, fez uma jogada individual que o Lincoln quase marcou, mas é aquilo, o Choque tá gritando aqui igual um maluco, mas é isso, tamo junto. Vamos lá, rapidinho pra você aí, o brabo do jogo e o bola murcha. O brabo, eu gostei muito do Thiago Maia, gosto muito dele ali no meio campo, é um cara muito bom. O Lincoln entregou bastante, assim, no primeiro tempo ele jogou em duas posições, né? No primeiro tempo ele jogou aberto, depois ele foi pra frente, mas eu vou ficar com o Thiago Maia e o bola murcha, acho que vou deixar o Tuller, não gostei muito da atuação dele não, e no gol do Bragantino ele podia estar mais colado ali no atacante, no Claudinho, que fez o gol com 13 segundos, o Túlio. Valeu, JP. E você, Nazário, o brabo da partida e o bola murcha? O brabo foi realmente, eu também gostei do Thiago Maia, embora ele tenha jogado um pouco menos do que ele sabe. O bola murcha, eu vou colocar o René. Pouco participativo efetivamente no ataque e perdeu um gol incrível. Teve uma bola que ele chegou para chutar, pelo amor de Deus, cara, parecia o Simon Ledo. Lamentável. Agora eu tive que rir também. Eu quero agradecer geral que ficou aqui com a gente, né? Se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like também aqui para poder fortalecer o nosso trabalho. Hoje o Flamengo infelizmente não conseguiu alcançar o resultado, mas a gente segue aqui. Daqui a pouco tem o campeonato inteiro pra gente assumir a liderança, o importante é estar no bolo. Agradecer ao grande Nazário, ao JP, né? Sempre um prazer estar com eles, a produção sempre mandando bem, e ao grande, o brabo tem nome, o brabo é do Coluna, Rafa Penido, e vocês todos, né, cara? A gente faz o programa com vocês, a gente lê, como eu falo, Rubro Negro aqui tem voz aqui no Coluna do Fla. Então segue também nas redes sociais, @Coluna do Fla. A gente tá junto. Amanhã tem notícias do Fla, aqui ao meio-dia, às 20 horas, o resenha. Então já se inscreve aí, cola com a gente, né? Vamos falar de Mengão e corra lá, colunadofla.com, que tem já as análises, né, da partida, pós-jogo, bola murcha e tal, toda análise que você tá acostumado com o maior portal sobre o Flamengo. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Tudo nosso e nada deles sempre. Mengo!